Olá, tudo bem? Eu vou responder alguns comentários referentes ao segundo vídeo da minha crítica ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o pior livro espírita de todos os tempos. Algumas pessoas não entenderam uma analogia que eu fiz para contestar a lógica kardeciana da reencarnação. É preciso que se diga desde já que no tempo de Kardec alguns espíritos diziam que havia reencarnação e outros espíritos diziam que não havia reencarnação. Kardec optou pela ideia de reencarnação. Isso foi uma opção de Kardec. E o próprio Kardec se refere à reencarnação como um dogma. A reencarnação de forma compulsória e evolutiva, ela é um dogma criado por Kardec. Mas, por favor, preste atenção, estou dizendo que a reencarnação de forma compulsória e evolutiva é um dogma criado por Kardec, não a reencarnação. Kardec defende a reencarnação movido principalmente pela lógica. Acontece que nós observamos, nós seres humanos que pensamos, observamos muitas desigualdades. Uns nascem ricos, outros nascem pobres. Uns nascem saudáveis, outros nascem doentes. Então nós achamos que deve haver uma causa para isso. Como a ideia da reencarnação pode explicar isso, embora superficialmente, então nós optamos por acreditar em reencarnação. Então, baseado nisso tudo, eu fiz uma analogia. Veja bem, uma analogia. O que eu disse foi que o mundo não é equânime na distribuição daquilo que nós consideramos bem e mal. Eu poderia trocar mundo por natureza, poderia dizer então que a natureza não é equânime na distribuição daquilo que nós consideramos bem e mal. Você precisa entender que bem e mal são conceitos humanos com uma larga cota de subjetividade. Então o que eu disse é o seguinte, um veado é devorado por um leão. Será que o veado aprontou alguma coisa na sua vida passada para ser devorado pelo leão? Uma cadela tem 4 filhotes, um deles é doente e morre. Será que ele está pagando um karma? Um cachorro é criado com mais conforto e carinho do que muitos seres humanos. E um outro cachorro é um cão vira-lata, um cão sarnento de rua. Será que é a reencarnação que vai explicar essas desigualdades? Foi isso que eu disse. E eu vou ler agora alguns comentários a respeito dessa analogia que eu fiz. TT, deve ser TT 905. Boa noite, Morel. Falar em resgates para animais é o fim da picada. São noções básicas de espiritismo. Não existe. Aí matou toda a sua conversa. Vou continuar vendo você, mas seria bom que não fosse irresponsável. Me deseja força e paz. Força e paz. Mário Guilherme. A questão dos animais é explicada na codificação. Por milênios estagiamos no reino animal e vegetal para condensarmos nosso perispírito. E depois começamos a encarnar nos homens das cavernas. Não é bem assim, né? Pelo menos isso que aprendi. Isso é bem básico, Morel. Como pode não saber isso? Vamos ver quem é o outro que tem aqui. Richard Morley, por favor, não abuse de minha inteligência. Comparar seres humanos com o poder da vontade e do raciocínio, dono da faculdade do livre-arbítrio, com animais regidos tão somente pelos instintos, é demais. Não abuse de nossa inteligência. Nem todos os espíritas são igrejistas, nem todos os espíritas são dogmáticos e nem todos os espíritas aceitam qualquer coisa que lhe é impingida. Muito bem. O Kicking Bird. Morel, quando você citou a parte da reencarnação do cachorro, reencarnação entre aspas, do cachorro, do veado e do leão, acabei de constatar que você não está bem. Ou não leu Kardec.
Ou leu, mas não entendeu, patavinas. Prefiro crer que você não está bem. Por quê? Poderia preferir crer que eu não li Kardec. Me deseja saúde e paz. Saúde e paz para você também, Kicking Bird. Quem mais aqui? Edmilson Costa Santana. Concordo com a maior parte do que diz o Morel, porém a analogia de causa e efeito feita com animais foi de uma apelação infantil. Animais respondem a instintos, não estando assim sujeitas a tal lei. Olha, o Edmilson, pelo menos, teve outros que comentaram ali, mas o Edmilson, pelo menos, ele entendeu que se trata de uma analogia. Crianças, eu vou pedir que vocês parem de fazer barulho e ouçam o que eu vou dizer. Eu não devia, mas eu vou explicar. Kardec atribui uma série de características a Deus. Livro dos Espíritos. Características que nós gostaríamos que Deus tivesse e por isso nós as atribuímos a Deus. Dentre os atributos de Deus elencados por Kardec estão a bondade e a justiça. Como Deus é infinito, suas características também o são ao infinito. Logo, para Kardec, Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Kardec descreve Deus, Kardec, não os espíritos. Descreve Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é óbvio que foi Deus que criou tudo, inclusive o homem e os animais. Se Deus é infinitamente bom e nós sofremos, nosso sofrimento deve ter uma causa. Kardec resolve essa difícil questão dizendo que nós estamos expiando erros de outras existências. A reencarnação, portanto, é uma oportunidade que Deus nos concede para quitarmos os débitos e nos reharmonizarmos. Tudo bem. Mas Deus é infinitamente bom e foi Deus também que criou os animais. Não criou apenas o homem. Por que raios os animais sofrem? Será que eles estão espiando faltas do passado? Porque nós notamos tanta desigualdade, não só na vida humana, mas também na natureza. Aliás, o homem faz parte da natureza. Logo, é evidente que o homem também está sujeito às desigualdades da natureza. Talvez você não tenha percebido, mas quem separa o homem da natureza, tratando o homem como se fosse um ser à parte da criação, é o próprio homem. Numa visão antropocentrista. Você pode alegar, mascando um kardequinho já gasto e sem gosto. Pode alegar que os animais não sofrem por expiação, que os animais sofrem porque são provas que Deus lhes dá para progredir. Como você acha que o veado progride experimentando os dentes do leão na sua carne? Como você acha que um cavalo progride puxando uma carroça e tomando rebencaço no lombo? Aliás, muitas pessoas têm me dirigido assim uns elogios não muito convencionais, soltando aquela velha ladainha que eu conheço muito bem, porque eu mesmo já repeti essa ladainha muitas vezes, de que o hinduísmo e o budismo, entre outras religiões, mas principalmente essas duas por serem grandes, significativas, hinduísmo e budismo também acreditam na reencarnação, que a reencarnação não é uma criação de Kardec. Como pode o Morel não saber disso, minha gente? Fofuras abençoadas do Senhor Jesus. Não se esqueçam de que a maior parte dessas populações acredita na metempsicose, na transmigração das almas dos animais para o homem e do homem para os animais. E esse sistema foi duramente combatido por Kardec. O mesmo Kardec que formulou a ideia de reencarnação de forma compulsória, ou seja, nós não escolhemos se vamos continuar reencarnando ou não, e evolutiva, a ideia de que nós evoluímos a cada reencarnação. Mas a metempsicose explicaria
o fato de haver desigualdade entre os animais. A reencarnação kardeciana, não. Mas a questão, na verdade, é muito mais simples. Se Deus é infinitamente bom e justo, por que alguns animais sofrem terrivelmente e outros não? Por quê? Kardec não se preocupou com essa questão. Então resta a nós a constatação de que ou Deus não existe, ou Deus existe, mas não é infinitamente bom e justo, ou Deus não liga para os animais, ou Deus, ou qualquer outra coisa maior a que nós estejamos ligados e de alguma forma dependentes, mas podemos chamar de Deus. Ou então esse Deus não obedece à lógica kardeciana. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus não obedece à lógica kardeciana. Nós gostaríamos que Deus fosse assim. Nós gostaríamos que Deus fosse justo e bom, de acordo com o nosso pequeníssimo e limitadíssimo conceito de bondade e justiça. Se Deus fosse o que Kardec gostaria que Deus fosse, eu seria obrigado a dizer para você agora que Deus é muito burro e incompetente. Pois se Deus é onipotente, por que tanto sofrimento? Resposta espírita padrão. Mas Deus faz isso na sua infinita providência, para que nós tenhamos o mérito pelo nosso progresso. Progresso ou Jurandir. Kardec foi influenciado pelo positivismo de Augusto Comte e acreditou piamente que existe uma lei de progresso. Você não conhece Augusto Comte? O lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é de inspiração positivista kantiana. E isso é uma ideia reducionista, uma ideia limitadora e insustentável. Não existe uma lei de progresso. Existe diversidade, não progresso. A coisa é muito mais ampla. Que prepotência adotar as ideias de Comte e achar que com elas nós descobrimos as leis que regem o universo. Kardec acha que os povos europeus são superiores porque têm mais progresso. E isso é o conceito dele, é a concepção dele, é o ponto de vista dele, de acordo com as experiências dele. Os povos que Kardec chamou de primitivos tinham, e têm em alguns casos, um tipo de sabedoria de que nós nem fazemos ideia. Eles estão muito mais conectados com a origem do que nós. A origem nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de mente. Nós aprendemos algumas coisinhas intelectualmente, nós fazemos uma caridadezinha e saímos arrotando por aí que estamos progredindo intelectual e moralmente. Desculpa a ironia. Ironia é apenas bom humor, não quero ofender ninguém. Aliás, a ofensa está em quem recebe. Vamos ver aqui. Jack Pascoal. Olá, Morel, tudo bem? Não estou inscrito e nem acompanho o seu trabalho, mas não consegui conter minha ansiedade. Na condição de leitor do livro Evolução em Dois Mundos, me deparei com uma informação equivocada no campo da biologia. Honestamente, não me recordo o que era. Só sei que isso me fez desanimar com a citada obra, de forma que tem por volta de um ano que deixei de ler a mesma. Num certo dia, lembrei esse fato em uma conversa e resolvi pesquisar na internet. Acabei descobrindo que havia muitos erros de biologia e física atribuídos a esta obra. Gostaria de saber a sua opinião sobre este livro, se seriam erros de tipografia, de interpretação da letra do suposto espírito ou informações erradas mesmo. Esta minha pergunta é motivada pela minha busca pela verdade. Verdade essa que venho construindo. O que você acha do livro? Existe a possibilidade de futuramente postar um vídeo que reflita sobre esses possíveis erros? Grande abraço e desculpe pelo tamanho do comentário. Fique na paz. Fique na paz você também, Jack Pascoal. Não, eu não pretendo assim gravar vídeos tratando especificamente de outros livros. Isso exigiria um tempo que eu não tenho
e até conhecimentos que eu não tenho. Não teria condições de analisar se há erros de biologia e física nessa obra, porque eu não domino biologia e física. O que eu posso dizer é que o livro Evolução em Dois Mundos ele foi escrito em 1958, pela parceria Chico Xavier-Valdo Vieira. Como eu já disse, eu não tenho nenhum domínio sobre biologia e física, então eu não notei nenhum erro, mas já ouvi falar que há erros. As mesmas pessoas que falam que há erros nesse livro também falam que há erros de física no livro Mecanismos da Mediunidade, que também é da parceria Chico Xavier-Valdo Vieira. No caso do Mecanismos, as pessoas parecem, pelo menos a impressão que eu tenho, elas não entenderam que o único objetivo do livro é apresentar analogias desses ramos do conhecimento humano com a mediunidade, uma maneira de explicar a mediunidade. Então, os erros, nesse caso, eles não têm grande importância. Evolução em Dois Mundos é um bom livro, é uma espécie de teodiceia, muito bem formulada, muito interessante. Há pessoas que notaram semelhanças entre esse livro, Evolução em Dois Mundos, e a Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. Mas eu acredito que esse livro, assim como os demais livros ditos psicografados, eles são fruto dos seus autores encarnados. Não acredito que esse livro seja de autoria de André Luiz. Não acredito mais que exista um André Luiz. Aqui, Ivan Martins. Precisa de prova espiritual. Você precisa de uma prova igual a que Saulo teve. Nós, os médiuns, temos a missão de carregá-los nas costas. Oh, meu Deus! Você acha que eu preciso presenciar ou experimentar algum fenômeno deslumbrante, alguma coisa semelhante ao que aconteceu com Saulo de Tarso, para me convencer de que o espiritismo é verdade? Não, Ivan, não é esse o caso. Eu, como a maior parte dos espíritas que eu conheço, eu passei a acreditar no espiritismo por causa da lógica de Kardec, não por causa de fenômenos. Embora eu tenha tido algumas experiências nesse sentido. Eu li algumas dezenas de obras escritas por cientistas, isso lá na virada do século XIX para o século XX, tratando desses fenômenos. E eu experimentei fenômenos bem interessantes, aliás, mais interessantes do que esse que ocorreu com o futuro Paulo, o vulgo Paulinho Matraca. Eu já vi muitos fenômenos, Ivan, inclusive no centro espírita, mas hoje não há nada que me faça atribuir esses fenômenos a espíritos. Eu não duvido de fenômenos, eu vivencio fenômenos. É tudo fruto da mente subconsciente. A nossa mente é poderosa e muito pouco explorada. A hipótese espírita, ela foi muito bem fundamentada por vários estudiosos, mas não me convence mais. Isso por causa do estudo e por causa da prática. E que chinelagem esse negócio que tu disse aí de nós médiums temos a missão de carregá-los nas costas. Tu acha mesmo que médium carrega os espíritas nas costas? Viajou, Ivan. Alain Rodrigues, este comentário que você se refere aos médiums com aspas, significa que no espiritismo também trabalham com médiums conscientes? Conscientes entre aspas. Os quais geralmente são os que mais mistificam nas mensagens, pois são conscientes? Pois como são conscientes, passam na frente do espírito mensageiro e acabam dizendo coisas relacionadas à sua opinião pessoal, ou seu ego, ou sua vaidade, ou insegurança mesmo. Alain, é a mesma questão que eu respondi agora há pouco. É tudo produto da mente. Essa produção mental, ela pode ser mais consciente ou menos consciente. Isso de acordo com a capacidade do sensitivo, ou do paranormal, como queira chamar. Mas eu não acredito mais na participação de espíritos nessas comunicações. Mesmo a visão de espíritos, e eu já vi espíritos muitas vezes, mas mesmo essa visão é produto da mente.
Preste atenção que eu não quero provar isso para ninguém. Essa é a minha opinião. Observe seus sonhos. Observe os simbolismos presentes nos sonhos e você começará a entender a linguagem simbólica do subconsciente. Se você acredita em espíritos, você perceberá as influências mentais em forma de espíritos. Se você acredita em fadas, duendes e gnomos, você perceberá as influências mentais em forma de fadas, duendes e gnomos. Se você acredita em ETs, você verá ETs. Tudo é da mente. Judá e Levi. Se você não sabe, o que está fazendo aí? Eu falei aquele negócio que eu não sei porque que uns nascem saudáveis e outros doentes, uns nascem ricos, outros nascem pobres. Qual é a sua realidade? Se você diz o que está errado com o espiritismo, diga, mas com certeza, qual é o certo? Você contesta e afirma que está errado, agora diga com provas. Qual é a realidade do mundo espiritual? O que você tem certeza? Se você não tem certeza, então tudo que você fala é inútil. Estude mais, pesquise mais, junto com cientistas sérios e médiums, faça melhor que Kardec. Aí então, com provas em mãos, após anos de estudo, você fala alguma coisa. Esse, entre aspas, é muita covardia. Prove. Me desejou boa noite. Boa noite, Judá e Levi. Judá e Levi, o seu comentário nos dá uma boa noção de como os nossos conceitos humanos são relativos. O que você considera como covardia de minha parte, eu considero um ato de coragem de minha parte. Covardia para mim é se amedrontar diante da dúvida e exigir um sistemazinho que console o nosso medo do escuro. Você tem medo do escuro, Judá e Levi? Eu tenho sim um sistema que me veio à mente espontaneamente, sem esforço, que explica tudo o que eu preciso saber por enquanto. Mas eu não acho que eu deva tratar desse assunto no momento. Mas o sistema em que eu acredito é minha concepção. Eu não li isso em nenhum livro. Eu não aprendi isso com ninguém. E o meu sistema não é a verdade, porque a verdade que nós esperamos, como diria Padre Quevedo, não existe. Como é que você espera que eu diga com provas qual é a realidade do mundo espiritual? Você não percebe o absurdo dessa sua pretensão? Além disso, eu não precisaria acreditar num determinado sistema para desmentir a veracidade de um sistema vigente. Marisa Figueiredo. Morel, por que você está fazendo tudo isso? Se você se decepcionou com alguém ou com algo na doutrina espírita, então releve e parte para outros conhecimentos, como ufologia. Conheça os estudos com Jan van Erlen, que é muito interessante, fica a dica. Jesus ilumina os seus pensamentos e os seus caminhos. Para você também, Marisa Figueiredo. Eu já respondi essa pergunta antes. Eu obtive domínio sobre um determinado tema, que é o Espiritismo. Sei que este tema está fundamentado e tomado de erros por todo lado, está fundamentado em erros e está cercado de erros por todos os lados. E eu estou disposto a demonstrar parte desses erros. Simples. Qual é o mistério disso? Mas o que você está me propondo, Marisa, com todo respeito a quem gosta de ufologia, mas eu não vou sair de um pântano para cair num abismo. Eu aproveito a oportunidade para dizer que eu não estou à procura de sistemas de crenças. Não quero saber de ufologia, de professor Laércio, de ET para cá, ET para lá. O espiritismo popular brasileiro é fichinha, perto de umas figuras que tem por aí. O cara que diz que recebe ET em casa, o ET senta na poltrona aí, bate um lero e sai na madruga, dá uma banda na night com o ET. Um cara desse não poderia ser levado a sério. Principalmente
se o fato de falar dessas coisas torna-se uma profissão rentável. Mas, novamente, é claro que isso é só a minha opinião. Universo Board Games. Que decepção. Falar dessa maneira do Chico. Você não tem ideia da magnitude daquele espírito. Você está passando por um processo obsessivo chamado fascinação. Se ainda houver um pingo de humildade nesse coração, um pinguinho tem. Leia e pesquise sobre a fascinação e pode ser que isso gere alguma reflexão. Que Deus te ilumine e a todos que equivocadamente acreditam em você. Universo Board Games. Você deve gostar bastante de games, não é verdade? Viu como eu também sou perspicaz? Você me passou um diagnóstico mais preciso. Porque centenas de pessoas já disseram que eu estou obsediado. Mas você especificou qual é o tipo de obsessão. Fascinação. Eu estudei e ensinei isso durante alguns anos. Então, pegando carona na sua frase final, que Deus ilumine a todos que equivocadamente acreditaram em mim, pelo menos quando tratei desses assuntos. Vitor Monteiro, gostaria muito que você fizesse um vídeo sobre sua nova visão sobre reencarnação. Esse talvez seja o assunto mais importante a ser questionado. Vitor, eu também vou gostar muito. Esse assunto realmente é fascinante, é muito interessante. É um tema muito vasto e eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Mas eu vou esperar para quando eu começar a analisar Kardec. Isso daqui a uns 2 meses, talvez um pouquinho menos. Daniel Borges. Lei de causa e efeito para você não existe? Posso estar errado, mas foi isso que entendi. Se ela não existe, o que explica uma pessoa que comete mal a outro e no final acaba sendo vítima desse outro por vingança? O que explica você ofender alguém e acabar sendo ofendido? O que explica muitos políticos ladrões que acabaram sendo presos, mesmo eles achando que o dinheiro compra o silêncio? O que explica a dificuldade que os bandidos têm de envelhecer? O que explica que a ignorância origina da falta de conhecimento? Só para refletir, kkk. Daniel Borges. Daniel, eu sinto muito lhe dizer, mas os seus exemplos foram péssimos. A vingança, ela pode ocorrer ou não. Nós podemos ofender sem sermos ofendidos. Até porque a ofensa está em quem a sente. Quem sente a ofensa. Eu não posso ofender você se você não está disposto a se sentir ofendido. Muitos políticos ladrões e outras espécies de ladrões jamais foram presos, jamais serão presos. E aí por diante. Mas eu acredito sim na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei da mente e nós estamos na mente. O que não acredito mais é em reencarnação de forma compulsória e evolutiva, conforme é ensinada como um dogma espírita por Allan Kardec. Então, como consequência do fato de eu não acreditar mais em reencarnação, pelo menos nesse tipo de reencarnação, então eu não acredito mais que determinadas características nossas sejam efeito de causas ocorridas em reencarnações passadas. Lei de causa e efeito de uma existência para outra, para mim, não cola mais. A maior parte das causas, a esmagadora maioria das causas, está sob os nossos olhos. Fatores hereditários, influências ambientais e os pensamentos, sentimentos e energias que agem sobre o ser humano desde a sua concepção, principalmente pela mãe, por ser a responsável pela gestação, depois pelo pai, em segundo lugar, e pelas pessoas mais próximas. Nós não precisamos recorrer a artifícios reencarnacionistas para perceber que estamos todos interligados, que influenciamos uns aos outros e que a genética e o meio ambiente são fatores decisivos na formação do que somos. Nós não precisamos buscar uma resposta difícil se nós temos uma resposta fácil.
Só quando nós realmente não encontramos respostas, aí nós temos que ir além, ir mais adiante. Vamos ver aqui. Ronaldo Jesus da Silva. Bom, na minha opinião, você disse que Chico Xavier quis chamar a atenção para si. Penso que você achou realmente que deu tão certo, na sua opinião, que resolveu fazer a mesma coisa, chamar a atenção. Porque uma coisa é você questionar um fato, outra é você falar mal. Lamentável a sua conduta. Ronaldo, não subestime a minha criatividade. Se eu quisesse chamar a atenção, eu garanto a você que se esse fosse o meu objetivo, eu conheço maneiras bem mais eficazes de fazer isso. Tenha certeza disso. Eu chamaria muito mais atenção do que eu chamo agora e teria ainda como recompensa que eu seria muito bem quisto e muito respeitado por uma multidão de pessoas. Acredite nisso. Rogério Chamorro. Morel, estou curtindo os vídeos desse seu novo canal, mas eu só gostaria de entender por que o seu outro canal ainda está ativo. Acredito que você deve ter suas razões. Se possível, eu gostaria que você compartilhasse conosco o porquê de manter um canal com teses as quais você não mais endossa. Não é uma crítica. Honestamente, eu só queria entender. Grato. A internet é um fenômeno ainda muito recente. Por isso, talvez a minha atitude provoque estranheza em algumas pessoas. Já que muitas pessoas me comparam com o Valdo Vieira, pelo simples fato dele ter saído do Espiritismo, eu também ter saído do Espiritismo, eu vou usar o exemplo do Valdo. O Valdo escrevia livros em que ele falava de Jesus, de maneira muito semelhante ao Chico. Mesmo tipo de livro. Tem um livro do Valdo, da sua época espírita, acho que lá dos anos 60 ainda, que se chama Cristo Espera por Ti. Mais tarde, o Valdo deixou o Espiritismo e renegou Jesus. E passou a se referir a Jesus como J. Cristo. E, no entanto, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca cogitou de Valdo dar sumiço aos seus antigos livros. Rogério, a vida, ela passa rápido, passa muito rápido. E nós não temos certeza sobre como será o amanhã. Pode ser que eu continue publicando vídeos no YouTube por 20 ou 30 anos, quem sabe? Nós não sabemos nem se vai existir YouTube ainda, mas se existir, é bem possível. Daqui a uns 20 anos, os meus primeiros vídeos, lá do meu período espírita, eles vão estar praticamente esquecidos. Será uma coisa do passado. E eles vão servir de testemunho da trajetória do meu pensamento. Assim como há pessoas que estranham que eu mantenha esses vídeos, há pessoas que me pedem para manter os vídeos, porque querem continuar estudando eles, principalmente os estudos do Evangelho. E há pessoas que acham e temem que a qualquer momento eu posso tirar os vídeos do ar para que ninguém possa usar os meus vídeos contra mim mesmo. Por exemplo, eu gravei um vídeo em que eu indago se nós devemos responder aos que falam mal do Espiritismo. Eu era espírita e perguntava se devemos responder aos que falam mal do Espiritismo. Embora o meu propósito hoje não seja exatamente falar mal do Espiritismo, eu sei que é assim que muita gente percebe que eu estou fazendo. Eu não vou renegar o que eu disse antes. A minha mudança ainda é muito recente, muito recente. Mas um dia meus vídeos serão testemunha e exemplo de um processo de mudança que acontece e vai acontecer cada vez mais com muitas pessoas. Escreva isso. Carla Carvalho. Acho lógico questionar as fantasias absurdas impostas para explicar a reencarnação. Mas questionar a existência de reencarnação? Uma sugestão, reveja sua linguagem, está agressiva e deselegante. Não condiz com o nível cultural que afirma ter. Acredito que pode apresentar suas ideias mantendo a postura e linguagem que mantinha no antigo canal. Eu nunca afirmei ter qualquer nível cultural. Isso aí fica por sua conta, Carla. Eu sinceramente, não acho que a minha linguagem seja agressiva. Não acho mesmo.
Quanto a ser elegante ou deselegante, isso depende muito do conteúdo de que nós estamos tratando. Eu estou levantando questões sérias, questões que mexem com o íntimo de muita gente. Não é um assunto leve que possa ser tratado com uma elegância natural e espontânea. O assunto de que eu estou tratando, ele por si mesmo, é um assunto deselegante. Pelo menos dentro do conceito das convenções sociais, né, que nós entendemos como elegância. Nesse vídeo em questão, que nós estamos comentando agora, eu estou defendendo a ideia de que foi o próprio Chico, e não algum espírito, que escreveu o livro. Como ser elegante com um tema desses? Eu estou perguntando porque eu realmente não sei. Eu acho que essas coisas devem ser espontâneas, esse negócio de elegância. Eu não posso ficar escolhendo palavrinhas que não choquem ninguém. Entende? Não tem como escolher palavras bonitas para não chocar. Ah, eu creio que nosso irmão Chico, movido pelas mais altas considerações para com a consoladora doutrina espírita, achou por bem aplicar generosa injeção de ânimo em nosso desafortunado povo brasileiro, fazendo-se passar por espírito de conhecido jornalista para Dessarte, dada a necessidade dos mais humildes de colher seu pão espiritual na seara do sobrenatural e do maravilhoso, aceitar de viva boa vontade o recado de alta significância, embora do nosso irmão beletrista. Não convém, né? E por último, o Marcelo Light. Marcelo Light, ele diz o seguinte: Morel é incansável na arte de bater em espantalhos. Ainda não vi nenhum questionamento sobre espiritismo. Está brigando com outra doutrina. Marcelo, bater em espantalhos. Você está se referindo ao Chico? Você está chamando o Chico de espantalho? Esse negócio que existe no meio espírita, de passar a vida decretando o que é espiritismo, o que não é espiritismo, isso é um trocinho bem enjoadinho. Eu imagino que você considere que doutrina espírita se resuma a Kardec. Sei que você me acompanha há bastante tempo, me elogiava antigamente quando era espírita. Acredito que você acha que o espiritismo se resuma a Kardec, tudo bem. Então tenha paciência. Daqui a uns 2 meses, talvez um pouco menos, eu chegarei ao insigne codificador. Mas eu estou questionando, sim, pilares da doutrina de Kardec, Marcelo. Reencarnação de forma compulsória e evolutiva, como pregada por Kardec, para mim não existe. E mediunidade, para mim, não existe. O que existem são fenômenos produzidos pela mente. Mas eu não estou brigando com doutrina nenhuma. Estou apenas clareando um pouco as coisas. Obrigado pela atenção. Obrigado pela companhia. Muita força e paz para você.